com o famoso e perdido documento Q, escrito básico que teria sido a fonte, do alemão Quelle, fonte, dos sinóticos, principalmente. De fato, as tradições cristãs primitivas mencionam as anotações de Mateus que seriam, tanto quanto podemos supor, de estrutura semelhante à do Evangelho de Tomé, que somente agora, no século XX, chega completo ao nosso conhecimento. Ou seja, eram também uma coletânea de ditos, postos sem qualquer intenção sequencial e sem informações biográficas ou comentários. Não mais que lembretes, provavelmente para fixar o pensamento do Cristo neles captado, e facilitar o desenvolvimento oral por parte dos pregadores da época. Eneck observa que o problema da idade do texto é irrelevante, ou melhor, secundário, pelo menos por enquanto, dado que há muita pesquisa ainda a fazer. Pensa, no entanto, que, embora alguns dos ditos possam ser de formação mais tardia, o Evangelho de Tomé contém outros, cuja origem pode recuar consideravelmente, na estimativa de alguns, até o ano 50, quando ainda vivia gente que conhecera pessoalmente o Cristo e ouvira dele próprio os ensinamentos. Outro aspecto ainda por decidir-se é da língua em que foram escritas as diversas versões. Há quem defenda com veemência a posição de que o texto copta encontrado em Nag Hammadi seja a tradução do grego, Poeshipagels, por exemplo. Mas há quem, com igual convicção, opte por um texto escrito diretamente em copta, com base na tradição oral, como Gilabert. A opinião dominante nos círculos de erudição internacional, segundo podemos ler em Eneck, e a de que o texto copta foi elaborado a partir de uma versão grega. Gairit, também citado por Eneck, contudo, opina, mais recentemente, 1960, o contrário, ou seja, que a versão grega Oxirrinchus teria sido calcada no texto copta. Não pretendo, como tenho repetido, entrar nessa disputa entre os monstros sagrados da erudição internacional e nem poderia fazê-lo. A intenção aqui é de divulgar algumas informações sobre as pesquisas em torno do valioso achado de Nag Hammadi e suas implicações e projeções no pensamento moderno, como lembra MacGregor. Helmut Koester, na introdução escrita para a coletânea Darper Hall, de Nag Hammadi Library, também adota a postura de que o texto copta atribuído a Tomé é uma tradução do grego, dado que algumas dessas versões recuam às imediações do ano 200, mas lembra possíveis versões siríacas ou aramaicas que teriam sido compostas bem antes do ano 200, possivelmente, na segunda metade do primeiro século, o que nos leva de volta ao que vimos há pouco em Eneck, que admite um recuo ao ano 50. Pelo menos para alguns dos logia. Também esse introdutor lembra, no Evangelho de Tomé, características semelhantes à fonte o elo perdido, que teria servido tanto a Mateus como a Lucas. Seja como for, o documento atribuído a Tomé guarda evidências de fortes conexões com as fontes das quais emergiram os relatos do Novo Testamento. Antes de serem confiados às tiras de pergaminho ou papiro, os ensinamentos de Jesus foram difundidos exclusivamente pela palavra falada, primeiro pelo Cristo e, em seguida, pelos seus apóstolos que costumavam ter em seu poder algumas notas ou lembretes, possivelmente em aramaico. Ao que parece, Pedro, por exemplo, jamais conseguiu falar outra língua que não o aramaico, motivo pelo qual levava consigo o jovem Marcos, futuro evangelista, que lhe servia de intérprete, convertendo sua palavra em grego popular, o koiné. Foi provavelmente a base de tais anotações sumárias que Marcos escreveu seu primeiro texto com as características de um evangelho tal como hoje o conhecemos. A tradição informa ainda que Mateus parece ter feito coisa semelhante, anotando os ditos mais importantes de Jesus que também serviriam à elaboração do Evangelho segundo Mateus, ou seja, um texto escrito com base nas anotações de Mateus. Numa fase posterior, os diversos textos teriam sido combinados e reescritos por Lucas, que confessa na introdução que, ao iniciar seu trabalho,
Tinha diante de si inúmeros documentos que circulavam à época sobre os ditos e os feitos de Jesus. Numa etapa final, todos esses textos foram recombinados, num processo de recíproca fertilização, do que resultou o grupo mais ou menos homogêneo de textos que conhecemos pelo nome de sinóticos, isto é, que podem ser colocados lado a lado, em 3 colunas distintas para exame simultâneo. Nesse ínterim, contudo, das toscas anotações até o polimento final, os textos passaram por muitas vicissitudes e torturas, como diz Guignebert, obrigados a dizerem o que convinha ser dito mais do que aquilo que deveria sê-lo. Com isso, foram muitas e sérias as acomodações, interpolações e alterações introduzidas, bem como cortes e amputações mais graves. Do momento em que se tornou necessário, por exemplo, implantar nos textos pelo menos a primeira estaca do dogma da divindade de Jesus, colocam os novos escribas a inaceitável exclamação na boca de Tomé ante o Cristo ressuscitado: meu Senhor e meu Deus. Ora, os apóstolos eram judeus praticantes e assim continuaram sendo, mesmo depois da partida de Jesus, como sabemos. Jamais um judeu teria proclamado a divindade de alguém. Jesus foi sacrificado, basicamente, por se lhe atribuir a condição de Filho de Deus, equivalente à de Messias. Situação semelhante ocorre quando se faz conveniente justificar o primado de Pedro como bispo de Roma, em contraposição ao bispado de Jerusalém. A fórmula imaginada para contornar o problema foi a de introduzir nos textos canônicos uma passagem na qual o próprio Cristo credenciasse Pedro como líder da comunidade cristã. A enxertia foi feita no Evangelho de Mateus, 16,13 e 20, e de maneira um tanto desastrada e incompetente, a meu ver. Sem nenhuma conexão com qualquer outra passagem evangélica, Jesus menciona uma igreja, minha igreja, que, obviamente, não instituiu. Sempre achou ele que, igreja por igreja, preferia deixar o culto com as sinagogas da época, nas quais pregou regularmente, como se lê nos evangelhos. O primeiro bispo de Jerusalém, contudo, foi escolhido, como se sabe, pelos apóstolos, por indicação de Pedro, Tiago, de Zebedeu e João. Jamais os apóstolos teriam procurado fora de seus quadros um chefe para a comunidade cristã se Jesus houvesse investido Pedro de tais funções, como deseja fazer crer a interpolação há pouco mencionada. E mais, a referência somente figura em Mateus, nada constando, a respeito, nos outros sinóticos, nem em João. Estranho isso, quando pensamos que Marcos é que foi o intérprete secretário de Pedro e não perderia a oportunidade de documentar a investidura de seu respeitável amigo e mestre. Acresce ainda outro aspecto da maior relevância. Depois de ensinar durante todo o tempo que o reino de Deus é a resultante de um trabalho íntimo pessoal, de um aperfeiçoamento espiritual, Jesus reverte tudo isso e coloca nas mãos de Pedro e de seus sucessores, como assim ficou entendido, o supremo poder de decidir quem se salva ou não se salva. Tão incongruente é isto que ficaria Deus na mera condição de quem não tem autoridade senão para provar as decisões tomadas pelos bispos de Roma. De fato, lê-se na Bíblia de Jerusalém, nota de rodapé a Mateus, 16,19, que sentenças e decisões serão ratificadas por Deus do alto dos céus, o que inclui tanto condenações, absolvições como decisões doutrinárias e jurídicas. Numa abordagem em maior profundidade aos documentos gnósticos, podemos contar com problemas semelhantes. A documentação encontrada em Nag Hammadi, como vimos, reporta-se ao século IV aproximadamente, embora composta à base de textos mais antigos. É preciso estarmos atentos, ainda, para o fato de que os autores daqueles remotos tempos não se punham diante do trabalho que pretendiam realizar com o preparo técnico, a experiência ética de um escritor e pesquisador responsável de nosso tempo. Não se cogitava da figura, relativamente recente,
do direito autoral, da propriedade literária e da preservação da verdade histórica. Fantasia e realidade misturavam-se livremente. A ausência de fatos ou evidências era suprida pela desinibida utilização de episódios ou ditos fictícios sempre que se tratasse de expor um ponto de vista, defender uma tese, apresentar uma doutrina ou relatar os feitos de uma pessoa. São abundantes os exemplos de que ainda dispomos a esse respeito, como a fantasiosa biografia de Apolônio de Tiana, de autoria de Damis, ou as narrativas em que Alexandre, o Grande, figura expressamente como filho de um deus que, subrepticiamente, dormira com Olímpia, sua mãe. Ao que parece, o próprio Alexandre acreditava nessa história, tão convincente lhe parecera e tão oportuna em afagos à sua vaidade. Referindo-se aos apócrifos em geral, embora a observação se aplique também aos canônicos, como vimos, Eneque destaca esse aspecto nos seguintes termos. A composição de coletâneas desse tipo, que podem ser facilmente ampliadas, reduzidas ou alteradas à vontade do compilador, é sujeita ou, pelo menos, era provavelmente sujeita, a mudanças constantes. Com isto, torna-se difícil assegurar que o texto de que dispomos, no momento, como os de Nag Hammadi, sejam da primeira ou da versão final. Especificamente sobre o Evangelho de Tomé, informa Eneque, nesse trecho, com as mesmas reservas, não estar convencido de que o documento encontrado na biblioteca copta seja exclusivo ou originalmente o trabalho de um gnóstico. Ele próprio, Eneque, para fortalecer suas desconfianças pessoais, tem conhecimento de pelo menos duas versões diferentes. Em uma delas, afirma-se a ressurreição de Jesus em seu corpo físico, Logion 5, enquanto no Logion 12 encontramos uma referência algo incongruente a Tiago, o Justo. Comentaremos isso no local próprio deste livro. Devo dizer logo, que não vejo no Logion 5 alusão, mesmo simbólica, à ressurreição física. O meticuloso pesquisador alemão está convencido de que o redator do texto disponível hoje para estudo deve ter inserido frases, revisado passagens de maneira mais ou menos completa, ou introduzido na coleção alguns logia forjados por ele mesmo ou por seus companheiros de crença. Isso tudo deve ser levado em conta à medida em que os ditos são estudados e analisados, mesmo porque as traduções estão sujeitas a modificações tanto quanto as interpretações, em aspectos de maior ou menor relevo. Como Eneque e outros, Coester entende o livro de Tomé como uma coletânea que pretende ser esotérica e constitui uma chave para entendimento dos ditos secretos. Eu diria que, antes de usar essa chave, precisaríamos ter outra. Aqui abre os portões de acesso ao conteúdo e significado do texto que fica como que num segundo círculo interno. Em outras palavras, é preciso entender as palavras cujo sentido perdeu-se na esteira dos séculos e sob sucessivas camadas interpretativas, para então, sim, descobrir que caminhos os ditos apontam para aqueles que não desejam provar a morte, tornarem-se pneumáticos e voltarem para a casa de onde saíram da presença de Deus e de sua integração nele, para a longa e complexa aventura da vida. Mais morte do que vida, aliás, porque mergulha a centelha divina na ignorância e no exílio da matéria. Penso que após estas reflexões preliminares estaremos mais bem aparelhados para passar a difícil tarefa de abrir portões e portas internas, a fim de tentar surpreender na sua intimidade, os segredos que Jesus teria revelado a Tomé e que levam o iniciado à libertação definitiva sem necessidade, nunca mais, de provar a morte. 3. Uma releitura dos Logia. 1. E ele disse, aquele que descobrir a interpretação destas palavras não experimentará a morte. O primeiro conceito a destacar-se neste Logion é o de que em lugar da salvação coletiva resultante do sacrifício do Cristo, da fé, da filiação a determinada instituição ou da prática de certos rituais e sacramentos, o Evangelho de Tomé propõe a libertação como decorrência de um aprendizado individual.
Ao caracterizá-la como uma descoberta, o texto marca postura nítida, recomenda a metodologia da busca e indica que o sentido não está explícito, mas implícito, oculto, e precisa ser interpretado obviamente em concentradas consultas e demoradas meditações. Não é oferta gratuita, ela tem preço em trabalho individual, esforço de aprendizado, exercício intelectual. É conhecimento que precisa ser alcançado e assimilado. Que é, porém, experimentar a morte ou deixar de experimentá-la. O esclarecimento de mais esse enigma também tem de ser procurado, meditado e interpretado. O entendimento imediato e superficial seria o conceito habitual de morte como cessação da atividade orgânica, seguida da desintegração do corpo físico. E os gnósticos tinham perfeita noção de que o corpo era apenas veículo ou instrumento de trabalho para o espírito imortal. Mas sabiam também que a morte física é inevitável ao cabo de alguns instantes ou umas tantas décadas, a partir do momento em que se renasce na carne. Como é então que o conhecimento resultante da interpretação de um conjunto de ensinamentos, por mais transcendentais que fossem, poderia impedir ou evitar a morte? Não é, pois, no seu sentido comum que ela figura no texto. Explicações por indução o leitor atento encontrará em inúmeras passagens nos papiros coptas. No tratado tripartite, porém, a informação é clara e objetiva. A morte é o grande mal, a completa ignorância da totalidade. Está morto, portanto, o ser afastado de Deus, que se dividiu dele e nem tem consciência da separação. É a criatura ilíca, material, ainda na dependência do batismo de água, ou seja, o mergulho repetido em outras tantas reencarnações. Esse conceito de morte, contudo, não é estranho aos evangelhos canônicos, ainda que, por contraste, em menções à vida, como se pode ler em Lucas 10, 28. Quando um doutor da lei interpela Jesus, perguntando-lhe matreiramente o que fazer para herdar a vida eterna, Jesus devolve-lhe a pergunta com outra: o que está escrito na lei? O homem recita o primeiro mandamento e o Cristo limita-se a comentar: bem respondido. Faz isso e viverás. É no Evangelho de João, porém, o mais gnóstico dos evangelhos, que vamos identificar outras referências à vida no sentido de despertamento para a realidade espiritual. Em 5,25 lê-se que chegaria a hora, e acrescenta que já estamos nela, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem, viverão. Até que desta vez concordo plenamente com o comentário da Bíblia de Jerusalém, que informa serem estes os mortos espirituais. A passagem pode figurar indiferentemente nos documentos gnósticos como nos canônicos. Estaria bem em ambos, como de fato está. Ainda em João 6,51, em palavra, logion, atribuída a Jesus, ele se declara o pão vivo baixado do céu, e acrescenta: quem comer deste pão viverá para sempre. A Igreja aproveitou o ensinamento, retirando-o de seu contexto transcendental e esotérico, a fim de usá-lo como ponto de apoio para o sacramento da Eucaristia, mas a visão retrospectiva, que ora nos proporcionam os documentos coptas, restaura o dito à sua ambientação de origem e ao conteúdo gnóstico. Mas, a fala do Cristo prossegue para ensinar que tanto o Pai vive, como ele, o Cristo, vive no Pai. Assim também viverá aquele que comer daquele pão, ou seja, do nutrimento espiritual em que se converteu sua palavra. E acrescenta, para exemplificar e concluir que os antepassados, sem esse conhecimento, gnose, não comeram desse pão e por isso morreram, ao passo que aqueles que o comerem viverão para sempre. Observei há pouco que o Evangelho de João é o mais gnóstico dos evangelhos. Em verdade, porém, parece mais correto dizer que o texto atribuído a João não é apenas o mais gnóstico, e sim, um texto gnóstico que acabou por acomodar-se ao lado dos sinóticos, preservando sua identidade e suas características de origem.
O quarto evangelho foi elaborado dentro de plano de trabalho diverso daquele que serviu aos sinóticos, com outras diretrizes e concepções, ainda que preservando os ensinamentos básicos de Jesus. Ele tem a estrutura, as imagens, o tom, o estilo e o conteúdo de um documento gnóstico. O Cristo parece falar nele de uma posição póstuma, por via mediúnica, a um grupo atento de ouvintes que nem sempre alcançam toda a profundidade do seu pensamento, como, aliás, acontecia também enquanto ele viveu na carne. A passagem que vínhamos estudando e que a Igreja tomou como estrutura básica do sacramento da Eucaristia caracteriza de maneira dramática o despreparo dos que ouviam, pelo menos àquela altura, para a compreensão e assimilação das imagens acerca de pão celestial, vida e morte. O texto joanino preserva a reação de perplexidade dos apóstolos, que comentaram entre si que não estavam entendendo nada daquilo que lhes dizia o Cristo. É dura essa linguagem, observaram. Ao perceber que eles se mostravam confusos, o mestre continua, ainda em contexto puramente gnóstico. Isto os escandaliza. E quando vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne para nada serve. As palavras que lhes disse são Espírito e são vida. Em 11:25, a temática da vida através do conhecimento libertador é retomada. Comenta-se a ressurreição de Lázaro, manifestando-se Marta, já conformada ante a possibilidade de seu irmão somente ressuscitar, no último dia, ao que o Cristo responde: Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que morto, viverá. Mais uma passagem que o pensamento gnóstico ilumina de maneira singular. Não apenas o Cristo insiste no ensinamento de que o conhecimento é vida e a ignorância é morte, como sugere sutilmente aqueles que ainda não têm como saber de tais coisas aceitem o primeiro estágio do conhecimento que se situa no âmbito da fé. Ele dá a sua palavra de que a vida maior, livre afinal dos vínculos com a matéria densa, é prêmio reservado àquele que trabalhou para enriquecer-se de conhecimento acerca de sua própria realidade e condição espiritual. Reconhece, contudo, que fala a pessoas que ainda não têm como entender esse mecanismo. Certamente por isso, pergunta a Marta, você crê nisto? A resposta de Marta está posta em contexto messiânico e denuncia manipulações posteriores, mas o que se pode depreender é que ela teria respondido que sim, cria, porque quem lhe falava dessas coisas ainda incompreensíveis para ela tinha autoridade para tanto. Não havia como duvidar. Seja como for, estamos aqui diante de mais uma passagem joanina vazada em terminologia gnóstica e apoiada em conceitos gnósticos. A Bíblia de Jerusalém, contudo, comenta compreensivelmente que a fala de Jesus deve ser assim entendida: o crente triunfou para sempre da morte, vitória cujo sinal é a ressurreição de Lázaro. Ainda uma vez, em 14,19, Jesus refere-se, segundo João, ao tema recorrente da vida. A cena é de despedida e, como em outras passagens joaninas, guarda características de manifestação mediúnica, durante a qual o Cristo póstumo fala com seus amigos mais chegados num círculo íntimo, desvelando o panorama bem mais amplo do que pregara enquanto vivo na carne. Diz ele: Não os deixarei órfãos, voltarei a vocês. Dentro em pouco o mundo já não me verá, mas vocês sim me verão porque eu vivo e vocês viverão. Nesse dia, vocês compreenderão que estou em meu Pai e vocês em mim e eu em vocês. A despedida, portanto, não é para sempre ou nunca mais. O Cristo tem plena consciência de sua condição de ser liberto, ou seja, vivo, na terminologia gnóstica. Eu vivo, diz ele. Diz, logo a seguir, que também eles, seus ouvintes daquele momento, um dia alcançarão estágio evolutivo semelhante. Nesse dia, ou seja, desse patamar evolutivo, terão afinal condição para verificar a verdade proclamada de que ele, Jesus, já está no Pai. E mais,
que os que ali estão reunidos estarão nele, Cristo, tanto quanto Cristo estará em cada um e todos em Deus. É a glória tão sonhada e buscada da plenitude, o pleromagnóstico, na reintegração em Deus. O que estava separado voltou a se unir ao todo, o que era dois se fez um. São todos vivos, agora, e não mais recairão nas armadilhas da morte, que é apenas um nome a mais para a ignorância. Também em Paulo, que Schweitzer considera, como vimos, um precursor do gnosticismo, vamos encontrar evidências do conceito gnóstico de vida, no sentido de despertamento espiritual, como este. Assim que, irmãos meus, não somos devedores da carne para viver segundo a carne, pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se com o Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Rom. 8,13. Acho até que a mesma conotação gnóstica pode ser atribuída à famosa observação que iria disparar em Lutero o mecanismo intelectual que produziria a reforma protestante. Porque nele, em todo aquele que crê, se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como diz a Escritura, o justo viverá pela fé. Rom. 1,17. A remissão escriturística leva ao texto mediúnico de Abacuque, 2,4, no qual o profeta explica que sucumbe aquele que não tem a alma reta, ao passo que justo, pela sua fidelidade, viverá. A Bíblia de Jerusalém esclarece que foi na tradução dos 70, a Septuaginta, que o termo fidelidade transplantou-se como fé, onde Paulo faria a sua leitura de salvação pela fé e Lutero, a da justificação pela fé. Sobre isso muito se tem escrito e falado. Seria redundante e inoportuno repassar aqui os argumentos em disputa. Podemos, contudo, acrescentar mais uma interpretação ao que Paulo teria desejado dizer com a sua muito citada doutrina, a de que viverá, no conceito gnóstico, aquele que, pela fé, acabou alcançando o estágio do despertamento, livrando-se da hipnose da carne, dado que se viverdes segundo a carne, morrereis. Para encerrar, a fim de prosseguir, é bom lembrar que um eco do Logion encontra-se no de número 108. Quem beber de minha boca se tornará como eu e eu próprio me tornarei ele, as coisas ocultas lhe serão reveladas. 2. Jesus disse, aquele que procura não cesse de procurar até quando encontrar, e quando encontrar, ficará perturbado, e ao perturbar-se, ficará maravilhado e reinará sobre todo. O roteiro para a condição de conhecimento anunciada no Logion precedente é da busca constante, até achar. O texto prevê dificuldades nessa busca e recomenda a obstinada insistência. Adverte ainda que o encontro com a verdade, causa, de início, o impacto de uma perturbação emocional que se converte, posteriormente, em euforia e proporciona um estado de consciência cósmica, uma integração no todo, uma participação das potencialidades incomensuráveis do todo. Em seus comentários ao I Ching, Richard Wilhelm escreve algo que tem muito a ver com a temática do Evangelho de Tomé em geral, e deste Logion em particular. Discorre o autor sobre determinadas cerimônias religiosas às quais os antepassados, falecidos, compareciam como convidados do Senhor do Céu e como representantes da humanidade nessas esferas mais elevadas. Ao promover essas festividades, o governante convertia-se em filho do seu igual Filho de Deus. A propósito de tais aspectos da tradição de seu povo, escrevera Confúcio, segundo Wilhelm. Aquele que compreendesse plenamente este sacrifício, o sentido da cerimônia de intercâmbio com os antepassados, poderia reger o mundo como se o girasse em suas mãos. O destaque é meu, bem como a explicação entre parênteses. 3. Jesus disse, se aqueles que os guiam lhes disserem, eis que o reino está nos céus, então as aves do céu lhes precederam. Se lhes disserem que ele está no mar, então os peixes já lhes precederam. Mas o reino está dentro de vocês e também fora de vocês. Quando vocês conhecerem a si mesmos,
Então serão conhecidos e saberão que são filhos do Pai vivo. Mas, se vocês não conhecerem a si mesmos, então vocês estão na pobreza e são a pobreza. Este é um postulado básico do gnosticismo e que se encontra em perfeita consonância com a concepção de Jesus a respeito do reino de Deus, como vimos alhures, neste livro. O reino, símbolo de perfeição espiritual, é uma conquista pessoal. É entendimento e autoconhecimento. É a resultante de um esforço individual, não uma salvação coletiva promovida pela imolação de um Deus feito homem, segundo a concepção teológica. O reino de Deus não é, pois, condição geográfica, nem histórica, ou social, é conquista íntima. Curiosamente, ele é também exteriorizado na projeção das harmonias interiores no ambiente onde vive a criatura evoluída confirmada na consciência de sua participação no todo. Enquanto não for atingido esse estágio, seremos espíritos ainda primários, não enriquecidos pela experiência e pelo conhecimento. Contém ainda este elogion uma palavra de advertência quanto aos falsos guias espirituais que poderão induzir-nos ao erro de supor que o reino é condição externa à criatura, nos céus, no ar, no mar. 4. Jesus disse: o homem envelhecido em seus dias não hesitará em questionar a uma criança de 7 dias acerca do lugar da vida, e ele viverá, porque muitos dos primeiros serão os últimos, e se tornarão um só. Este elogião pressupõe a realidade da preexistência do espírito em uma condição ou dimensão que o texto caracteriza como o lugar da vida. O espírito do recém-nascido está chegando dessa realidade invisível e traz, por vezes, experiências e conhecimentos superiores aos de uma pessoa mais idosa, na carne. O espírito de um recém-nato ainda não se encontra totalmente subordinado às severas limitações impostas pela ligação com o corpo físico, tendo assim condições de recorrer à sua memória de espírito e não à de criança que ainda não se formou. Quanto à unificação, é entendida aqui no sentido gnóstico, como retorno a Deus. Isso não exclui a clássica interpretação de que a pessoa deve trabalhar para alcançar o estado de pureza desarmada que caracteriza a criança, a fim de tornar-se digno da convivência com aqueles que já se purificaram por meio de longo trabalho de aperfeiçoamento espiritual através de inúmeras existências corporais. Por outro lado, os que nascem agora, os últimos, repetem experiências que tiveram no passado, os primeiros, em diferentes existências. É esse o mecanismo do progresso espiritual que leva à unificação ou reunião com Deus, sentido tradicional do termo religião na sua conotação de religação. Note-se a insistência na ideia da unificação, da integração na grande unidade. A propósito da observação sobre últimos e primeiros, vamos encontrar nos sinóticos, Mateus 19,27 a 30. Marcos 10,28 a 31 e Lucas 13,22 a 30, convincente exemplo de que certos ditos autênticos ou atribuídos a Jesus foram utilizados para ilustrar situações ou teorias inteiramente diversas. Em Mateus, Pedro interpela Jesus sobre que recompensa teriam os discípulos por haverem deixado tudo para segui-lo. A resposta, como se vê em Marcos, na passagem paralela, e a de que teriam generosa recompensa agora, neste tempo, e, no mundo futuro, a vida eterna. Coisa semelhante está dita em Mateus, segundo o qual o discípulo receberá muito mais e herdará a vida eterna. Isso, contudo, somente figura no texto de Mateus, após uma resposta dada no contexto messiânico, evidentemente interpolada, para dizer que os apóstolos sentar-se-iam em 12 tronos investidos do poder de julgar as 12 tribos de Israel. Já em Lucas, o dito acerca dos primeiros e últimos é usado para combater a resistência dos judeus ortodoxos à pregação cristã, advertindo de que a estreita é a porta da salvação e muitos os que desejariam, no devido tempo, entrar por ela. Como a imagem da porta estreita figura também em Mateus, é provável que seja autêntica. Novamente, contudo,
encontramos aplicações diversas para a mesma ideia. Enquanto em Lucas o enfoque é sobre a salvação, conceito que a Igreja começou a desenvolver logo cedo a fim de sobreerigir a doutrina da exclusividade, em Mateus a conotação é outra. Jesus adverte que largo é o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ele, ao passo que é apertado o que conduz à vida. E poucos são os que o encontram. Além disso, o redator final de Lucas aproveita um Salmo 6,9 para criar uma atitude impensável em Jesus, que teria dito aos que tentaram entrar no reino e não o conseguiram, porque não quiseram segui-lo: não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós todos, que sois malfeitores. Não encontramos nenhum desses aspectos no Legião recolhido por Tomé, que apenas menciona o fato de que o ser recém-nascido é um espírito dotado de conhecimentos e experiências que podem até ajudar a uma pessoa mais velha, na carne, a encontrar seu próprio caminho para que também se torne um com Deus. Nesse intercâmbio com pessoas em diferentes faixas evolutivas, seres supostamente mais antigos, envelhecidos, os primeiros podem estar, em realidade, menos preparados do que outros espiritualmente mais jovens, os últimos, que tenham aproveitado melhor as lições da vida. 5. Jesus disse: conhece o que está diante de tua face, e o que estiver oculto lhe será revelado, pois nada é oculto que não seja descoberto. Aprendendo a observar a realidade visível, estamos treinando nossos recursos para o trabalho de apreensão da realidade oculta que nos será revelada à medida em que progredimos espiritualmente. Esta palavra nos assegura ainda que todo conhecimento oculto está permanentemente à nossa disposição na exclusiva dependência de uma abordagem atenta, amadurecida e inteligente. 6. Seus discípulos interrogaram-no, dizendo: queres que jejuemos? Como devemos orar? Devemos dar esmolas? E que normas observaremos ao comer? Jesus disse: não mintam e não façam aquilo que é odioso, porque tudo será desvelado perante o céu. Nada há, com efeito, oculto que não venha a tornar-se manifesto, e nada encoberto que permaneça sem ser descoberto. As perguntas sobre alimentos e sobre a maneira de orar ou distribuir esmolas, Jesus prefere responder com normas básicas de procedimento, a prática da verdade e do amor, dado que tudo se documenta nas leis cósmicas aqui simbolizadas pelo céu. Por isso, de nada adiantaria tentar mascarar com atos externos de jejum, caridade material e preces, a realidade oculta da mentira e do desamor. Há uma articulação entre esse Legião e o precedente. Aquele cuida da busca e do aprendizado, tornando conhecido o que está oculto, mas não inacessível, enquanto este ensina que nossas ações, por mais secretas, não passam despercebidas aos registros cósmicos, que nos exigirão o reparo e a reharmonização sempre que houver uma desafinação. Prevalece em ambos o princípio de que nada permanece oculto que não seja revelado ou conhecido. Em outras palavras, no primeiro caso, trata-se de uma revelação de conhecimento, gnose, de coisas que ignoramos. No segundo, de ações pessoais de nossa inalienável responsabilidade, que suscitam inevitáveis consequências e exigem reparação. 7. Jesus disse: bem-aventurado o leão que o homem comerá, e o leão se tornará homem. Maldito seja o homem que o leão comer e o leão se tornará homem. Embora o texto original mencione, na parte final, que o leão se tornará homem, Poecha adverte, em nota de rodapé, que, evidentemente, deve-se ler o homem se tornará leão. Purifica-se e evolui a pessoa que domina seus sentimentos e sua animalidade, simbolizados na imagem do leão, mas quando a pessoa se deixa dominar por esses impulsos, põe-se ao nível da fera e se torna maldito, ou seja, alia-se ao mal, sujeita-se a ele. Não há nos canônicos referência que se identifique com este Legião. 8. E ele disse: o homem é como um sábio pescador, que lançou sua rede ao mar e a puxou para fora cheia de pequenos peixes.
Entre eles encontrou um peixe grande e bom. Atirou todos os peixes pequenos ao mar e, sem dificuldade, escolheu o peixe grande. Aquele que tiver ouvidos de ouvir, que ouça. No intercâmbio no dia a dia com o mundo, recolhemos enorme quantidade de coisas sem importância. É preciso exercer o bom senso de relegá-las ao esquecimento, retendo apenas o que realmente importa. Isso evita o envolvimento com miríades de problemas irrelevantes em prejuízo de aspectos significativos. Mais uma vez encontramos em Mateus 13,47 a 50, a utilização deste logion, ou de outro muito parecido, com a finalidade de apoiar as nascentes formulações dogmáticas, em lugar de ser interpretado como singelo ensinamento acerca da necessidade de hierarquizar os problemas, a fim de não perder tempo e energia com detalhes irrelevantes. Realmente, diz a parábola em Mateus que, puxada a rede para a praia, os pescadores juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta, deitam fora. Vem, a seguir, a inferência escatológica, no qual a parábola é aproveitada para pregar a doutrina da punição infernal. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. 9. Jesus disse: Eis que o semeador saiu, encheu suas mãos e atirou as sementes. Algumas caíram no caminho, vieram os pássaros e as recolheram. Outras caíram sobre a rocha, e elas não soltaram raízes pela terra dentro, nem fizeram os brotos crescerem para o céu. E outras caíram entre os espinhos, que sufocaram as sementes, e os vermes as comeram. E outras caíram em terra boa e produziram bons frutos lá em cima. Ela produziu 60 por medida e 120 por medida. A redação é semelhante à da mesma parábola nos evangelhos canônicos. O conhecimento é distribuído generosamente pelos missionários divinos, os semeadores, mas o aproveitamento depende do preparo de cada um para recebê-lo, seu grau de maturidade e bom senso na utilização do que aprende. Alguns se deixam convencer por predadores intelectuais, outros apresentam precárias condições íntimas de cultivo, outros rejeitam a mensagem e até combatem. Finalmente, há os que estão amadurecidos e preparados. Nestes, o conhecimento encontra solo fértil e se desenvolve satisfatoriamente. E eles próprios produzem novas sementes, com as quais prosseguem a semeadura da verdade. 10. Jesus disse: Lancei o fogo sobre o mundo, e eis que observo até que ele esteja em chamas. Versículo semelhante figura em Lucas 12,49. É difícil atinar com adequada interpretação de uma frase assim enigmática, fora do contexto em que teria sido proferida. Fala-se no fogo do amor que purificaria os seres, como também no conflito gerado pelas divergências em torno da própria doutrina de Jesus em choque com as demais. A julgar-se pelos versículos 51 a 53, a interpretação mais adequada é esta última, de vez que Jesus se refere às disputas entre membros da mesma família em torno das ideias que ele pregou. Examinando em conjunto os Logia 10,16,58 e 69, Puech propõe uma engenhosa interpretação, segundo a qual a opção por Jesus acarreta tão inelutáveis quanto pesadas consequências, no sentido de que significa submeter-se a uma prova de fogo, suportar sofrimentos, tribulações e perseguição para alcançar o reino, ao passo que afastar-se dele é renunciar ao reino para recolher-se à morte, ou seja, a alienação na matéria, que Jesus caracteriza como estado de embriaguez, cegueira, ignorância, inconsciência. 11. Jesus disse: Este céu passará e também aquele que está por cima deste. Os mortos não estão vivos e os vivos não morrerão. Ao tempo em que vocês comiam o que estava morto, tornavam-no vivo. Quando se encontrarem na luz, que farão? Quando eram um, vocês se tornaram dois, mas quando se tornarem dois, que farão?
A imagem segundo a qual céu e terra passarão é utilizada nos canônicos, Mateus 24,35, Marcos 13,31 e Lucas 21,33, novamente em contexto messiânico, quando se anuncia que, ainda naquela geração, o reino de Deus seria implantado na terra. Dificilmente teria Jesus formulado essa projeção que não se realizou. Como tantas outras que lhe foram indevidamente atribuídas, a ideia da iminência do reino de Deus é incongruente com o conteúdo e sentido de sua pregação. Seja como for, o dito sobre a eventual passagem dos céus foi utilizado com esse propósito. Em Tomé, como vemos, confronta-se uma realidade cósmica que se afigura eterna, mas é também transitória, com a imutabilidade das leis divinas orientadas para conduzir os seres à perfeição espiritual simbolizada na luz. A matéria densa é transitória, resultante de uma condensação de energia-luz coagulada, poderá reverter, a qualquer tempo, a condição de energia pura, em liberdade. Por isso, os mundos que povoam o cosmos, o céu, estão fadados a desaparecer, ao reverterem a situação anterior. Os mortos não vivem, em seus corpos físicos, porque o espírito já abandonou tais corpos, mas, a vida é eterna e os seres, uma vez criados, são imortais. O espírito vivifica a matéria inerte, a função da mente, diz Bergson, in l'evolution creatrice, a pensar a matéria. Vindos da luz estamos unidos a ela, éramos um com ela, tornamo-nos dois, separando-nos dela. O que temos a fazer é trabalhar para retornar ao local de onde viemos e voltarmos a ser um com ela. O conceito fundamental da gnose é a busca de Deus através do autoconhecimento. 12. Os discípulos disseram a Jesus: sabemos que tu nos deixarás. Quem será grande entre nós? Jesus lhes disse: do lugar para onde vocês vão, procurarão Tiago, o justo, por quem o céu e a terra foram criados. 13. Jesus disse aos seus discípulos: comparem-me e diga-me com quem pareço. Disse-lhe Simão Pedro: tu pareces com um anjo justo. Disse-lhe Mateus: tu pareces com um sábio filósofo. Tomé lhe disse: mestre, minha boca não aceitará absolutamente que eu diga a quem te assemelhas. Jesus disse: não sou seu mestre, pois que você bebeu e se embebedou da fonte borbulhante que lhe proporcionei. E ele o tomou à parte e lhe disse 3 palavras. Ora, quando Tomé voltou à presença de seus companheiros, estes lhe perguntaram: que te disse Jesus? Tomé lhes disse: se lhes dissesse uma só das palavras que ele me disse, vocês tomariam pedras nas mãos e as lançariam contra mim e um fogo sairia das pedras e queimaria vocês. Esta passagem, excepcionalmente longa em confronto com a maioria dos logia coligidos neste documento, é uma das que nos leva a dar razão a Enerke, quando nos previne acerca de interpolações, acréscimos e alterações no texto original. Eu diria que tanto este como o logion anterior, de número 12 sublinhado, constituem enxertias textuais com finalidades políticas. O de número sublinhando 12 sublinhado pretende exaltar a figura de Tiago, o justo, irmão de Jesus e bispo de Jerusalém. O escriba, contudo, sobrecarregou nas tintas. Ainda que legítima a indicação de Tiago como líder da comunidade e digno de todo respeito, não caberia a hiperbólica declaração de que céu e terra foram criados por causa dele. No de número sublinhado 13, a figura exaltada é Tomé. O autor pretende passar a ideia de que Tomé teria sido distinguido pelo Cristo com ensinamentos tão secretos que nem mesmo aos demais apóstolos e discípulos foram revelados. E seriam tão explosivos tais ensinamentos que o próprio Tomé não se teria arriscado a transmiti-los. Topamos novamente aqui com imagens hiperbólicas de pedras em fogo. Estão estes 2 ditos entre os raros em que nomes de discípulos são mencionados. Não há neles, a meu ver, nenhum sentido secreto, esotérico ou misterioso, apenas a promoção de Tiago,
o justo, e de Tomé, por alguém que os admirava e os desejava fortalecidos em suas respectivas autoridades e poderes. Creio, ainda, que essa turbulência invadiu o Legião seguinte, de número 14, no qual se leu o seguinte: 14. Disse-lhes Jesus: se vocês jejuarem, cometerão pecado; se orarem, serão condenados; se derem esmolas, causarão danos aos seus próprios espíritos. E se entrarem em qualquer região, em viagem pelos campos, e forem recebidos, comando o que for posto diante de vocês e cuidem dos que estiverem doentes entre eles. Na verdade, o que entrar pela boca não os tornará impuros, mas o que sair da boca, isso os tornará impuros. Como se vê, as 3 primeiras recomendações à entrada do Legião nada têm em comum com o que se segue. O Legião cuida basicamente de instruir os discípulos nas suas andanças pelo mundo. Onde fossem recebidos, aceitassem o alimento oferecido e cuidassem dos doentes. Não se preocupassem com o tipo de alimento servido, mas com o que diriam aquela gente. A recomendação quanto à alimentação é compreensível, de vez que os discípulos primitivos eram judeus, formados na rígida tradição da lei de Moisés, que proibia expressamente a ingestão de determinados alimentos. Jesus os libera dessas restrições, não só porque não encontrariam por toda parte onde fossem alimentação prescrita em lei, mas também para deixar bem marcado que estavam levando uma mensagem nova, que era preciso transmitir com clareza e responsavelmente. Era importante, pois, o que diriam não o que comeriam. Nesse contexto, não fazem o menor sentido as primeiras observações acerca do jejum, da oração e da esmola. Esta parte do Legião parece prender-se ainda ao anterior, sendo-lhe como que uma conclusão. Podemos supor que alguém, intrigado com o impenetrável mistério das 3 palavras, logia, secretas de Jesus a Tomé, resolveu, por sua conta e risco, esclarecer o enigma. O raciocínio pode ser imaginado da seguinte maneira: o que poderia ter dito Jesus que causaria tanta revolta nos demais discípulos a ponto de apedrejarem Tomé e entrarem as pedras em combustão? Teria de ser algo em total contradição com tudo quanto Jesus tenha pregado até então. Daí essas expressões absurdas contra o jejum, a prece e esmola, incompatíveis com toda a filosofia do Cristo e com sua exemplificação. Esse corpo estranho dentro do Evangelho de Tomé está em choque com o dito número 27 sublinhado, no qual Jesus recomenda precisamente o jejum em face do mundo, como condição para chegar-se ao reino de Deus. Pode-se dizer que este jejum é no sentido espiritual de não envolvimento nas coisas do mundo, não jejum de alimentos, mas a ideia de privação é a mesma. Aliás, o Legião 107 é ainda mais explícito, quando Jesus é convidado a orar e jejuar e responde no entendimento de que, não tendo erros a resgatar, não está obrigado a penitências como a do jejum. Trechos assim incongruentes, que introduzem turbulências no documento e se chocam com outras passagens mais nítidas, contêm, usualmente, elevada carga de suspeição. Não é tarefa dos textos evangélicos exaltar esta ou aquela figura humana associada a Jesus. Sempre que isso ocorre, a passagem fica sob suspeita como concebida para dar suporte a interesses mundanos ou a doutrinas estranhas. É o caso do famoso Tu és Petrus, por meio do qual Jesus teria atribuído a Pedro poderes incompatíveis com a sua própria pregação e com a verdade dos fatos históricos, como vimos a luz. Na mesma ordem de ideias, a exaltação à respeitável mãe de Jesus é meio até compreensível, mas inadequado, que a leva à semidivinização e a faz subir aos céus em corpo material, como conclusão à fantasiosa narrativa da concepção e do nascimento de Jesus. Em suma, no meu entender, não há mínima condição de aceitar como autênticos os logia número sublinhado 12, 13 e mais a parte inicial do 14, que surgem como evidentes incompetentes enxertias. 15. Jesus disse:
Se vocês virem alguém que não seja filho de mulher, prostem o rosto em terra e adorem-no, ele é pai de vocês. Também muito estranho é este Logion, sem as chaves apropriadas para abri-lo ao entendimento. Raras vezes, nos canônicos, Jesus se refere a Deus como vosso Pai. Prefere chamá-la de meu Pai, ou nosso Pai, como na prece dominical. Aqui, porém, não parece referir-se a Deus e sim a um ser de extraordinária condição evolutiva, espírito redimido, Senhor de perfeições inconcebíveis, conquistadas ao longo de muitos milênios de trabalho pessoal. Este ser estaria em condições de orientar e transmitir conhecimentos superiores como um bom pai o faria. Mas, que é, precisamente, ser filho de mulher ou filho de homem? No Logion 46 vamos encontrar novamente a expressão aplicada a João Batista, em passagem semelhante à dos canônicos, ao dizer que, entre os nascidos de mulher, ninguém era maior do que o Batista. Para mais amplos esclarecimentos, o leitor é encaminhado ao capítulo 9, parte 1 deste livro. Para o âmbito deste Logion, é suficiente observar que, filho de homem é um ser que superou em si mesmo a polaridade sexual, reuniu-se à divindade e assumiu o lugar devido na escala evolutiva própria ao ser redimido, ao eleito e ao vivo, a que se refere o texto de Tomé. Sobre essa criatura, somente Jesus teria precedência, como irmão mais velho, primogênito, ou seja, aquele que primeiro entre nós atingiu tão elevada condição, tornando-se um com a divindade. Filho de mulher é um espírito sujeito à condição carnal, prisioneiro intermitente da matéria, como que adormecido nela, inconsciente de sua realidade espiritual, morto, sujeito a ciclos de vida e morte, na dependência de que uma mulher gere para ele um corpo perecível e, por tudo isso, dividido, separado, dois consigo mesmo e com a divindade. 16. Jesus disse: talvez os homens pensem que vim para trazer a paz ao mundo, e não saibam que vim para trazer as separações sobre a terra, o fogo, a espada, a guerra. Haverá 5 numa casa, 3 estarão contra 2 e 2 contra 3, o pai contra o filho e o filho contra o pai. E eles continuarão solitários. Novamente, como no Logion 10. Refere-se o Cristo aos conflitos e atritos que sua palavra suscitaria até mesmo na intimidade das famílias. O sentido, contudo, não é o mesmo nos dois logia. No de número 10, Jesus se declara feliz com o fogo que sua presença e seus ensinamentos suscitam, o que significa que esse fogo constitui algo positivo no esquema evolutivo da humanidade. É uma energia renovadora e criativa, pois ele deseja que se propague o quanto antes. Não é fogo que consome e causa transtornos e malefícios, mas a chama que aquece e ilumina. No Logion 16 a situação é outra. Ele parece lamentar que sua palavra pacífica e ordeira suscite discórdia, destruição, conflitos pessoais e coletivos, como guerras. E mais, que tais conflitos ocorram até na intimidade dos lares, entre grupos que concordam com seus postulados e procuram adotá-los como norma de vida, e aqueles que discordam e preferem seguir seus próprios caminhos, sem tentar esforço algum de aprendizado e autorreforma. Paira sobre o texto uma sensação de desconforto ante a expectativa de divergências em torno de uma mensagem de paz quando bastaria pequena dose de tolerância para a convivência pacífica, mesmo entre os que se põem em territórios ideológicos diferentes. O filho não é obrigado a pensar como o pai, ou a mãe, igual à filha ou ao marido. É perfeitamente possível discordar e conviver em atmosfera de respeito mútuo. Ademais, estava o Cristo bem consciente de que a apreensão correta da verdade e sua utilização adequada exigem certo grau de maturidade, como ficou nitidamente conceituado na parábola do semeador. Não é de se esperar que todos, mesmo dentro do reduzido círculo familiar, compreendam, aceitem e pratiquem o mesmo código de ética religiosa. Os espíritos que integram uma comunidade, seja ela família, nação ou planeta,
São seres em diferentes níveis evolutivos. A convivência pacífica precisa ser trabalhada, tem de resultar de um esforço de compreensão, de um exercício de tolerância. Infelizmente não é essa a realidade e Jesus sabe